A Isaías Calunga tem o apoio das organizações porque receberam mais de 5 casas, 4 casas, então tem uma dívida moral com Isaías Calunga. Confirma isso? Não, não é verdade. Nós apoiamos quem nós achar que devemos apoiar. Agora, existem organizações que a JPLA criou durante esse tempo todo, que só tem um membro. Essas organizações com um membro recebeu 10 casas, a organização com um membro recebeu 20 casas. E ficaram com as casas deles ou foram comercializando. Todos esses indivíduos são ligados ao MPLA, tem o Calunga, todos eles. Nunca houve um outro dirigente do CNJ que não fosse ligado ao MPLA. Aquilo é uma célula do MPLA. Esse documento que saiu ontem do Ministério vem beliscar de que maneira essas relações. O documento do Ministério do Desporto não é vinculativo ao CNJ. O Ministério não tem poderes de dizer quem fica, quem sai do CNJ, porque o CNJ é uma organização independente, tem seus órgãos independentes. Se calhar se fosse o tribunal, penso que o tribunal podia, mas o Ministério não. E também já ficou dissipado, eu por acaso hoje falei com alguns técnicos do Ministério da Juventude e Desporto, explicaram-nos de que o que aconteceu foi um documento meramente técnico, foi um parecer técnico do Ministério e os técnicos que trabalharam naquele documento cometeram um erro porque eles transcreveram exatamente o que a Uniangola pediu. A Uniangola pediu para que o Calunga não usasse mais os símbolos da Uniangola e não falasse em nome da Uniangola. Isso vai ter que ser cumprido. Mas a Uniangola não tem poder para interferir no presidente do CNJ, porque o presidente do CNJ usa a associação para chegar ao poder. É como se o presidente da República hoje, o MPLA, estivesse querendo com o presidente João Lourenço. O presidente João Lourenço não deixa de ser presidente. Ele pode ser presidente do MPLA, mas não do presidente da República, porque ele foi eleito. Então, a Uniangola não tem poder para instituir um presidente do CNJ. O que vai acontecer, o que o Ministério aconselhou o presidente Calunga, é ele deixar de usar e falar em nome da Uniangola. Isso vai ter que acontecer. Agora, pedir para que ele deixe o CNJ, não, uma associação não pode, de maneira nenhuma, pedir que um presidente do CNJ, de uma plataforma de mais de 30, mais de 50 organizações, por causa da Uniangola. Não é exatamente isso, né? Foi mal explicado. E penso aqui que houve equívocos, né? O CNJ vai continuar, as eleições já foram marcadas e nós vamos, próximo ano, criar condições para que as eleições sejam realizadas. Mas não do jeito que está explicado naquele documento. O documento diz que o Calunga não pode falar mais em nome da Uniangola. Não que a Uniangola tem poder de mandar o Calunga não falar em nome do CNJ. Então, basicamente, é um equívoco que houve e tu vais ver que o CNJ vai continuar a fazer as suas ações de forma normal. Hoje o presidente do CNJ tem atividade, mas tem atividade, vai fazer a sua atividade de forma normal. A Uniangola Fala-se não tem também, capacidade presidente Francisco Teixeira, fala-se também de que Isaías Calunga pretende forçar o segundo mandato, algo que os estatutos do CNJ não aprova. Qual é a engenharia que se pretende? Não sei, eu não sei o que é que se pretende. Na verdade é que no penúltimo CRP, o CNJ alterou aquilo para uma idade média, né? Eu acho que é 35 anos, só os 35 anos que podem concorrer. Mas qual é o equívoco que há? O presidente Calunga diz que 35 anos só para as pessoas que vêm de fora. Quem já está lá no poder pode concorrer, mesmo com mais de 35 anos. Isso é uma questão, acho que é de direito. Talvez as pessoas ligadas de direito é que vão poder nos explicar, porque em conversa que eu tive com as pessoas do CNJ, né, disseram-me que não, o estatuto diz que 35 anos, só pode concorrer pessoa que tem menos de 35 anos. Isso para a pessoa que vem de fora. Quem está dentro com mais de 35 anos pode concorrer. Quer dizer, é uma questão que os juristas podem depois discutir. Nós enquanto ainda não temos uma opinião formada, nós vamos ter que estudar os documentos, dar um parecer técnico, né, dos juristas. Agora, o que é facto é que aquele documento do Ministério não vincula nada. Agora, quanto a essa questão dele voltar a concorrer, o presidente Calunga, eu penso que aqui nós, o MEC, vamos precisar de um parecer mais técnico dos nossos juristas para saber se ele está a agir à margem da lei ou não está a agir à margem da lei. Aqui ainda precisamos de algum tempo, né? Porque essa explicação que o CNJ nos deu, mas nós ainda não lemos o documento com profundidade, vamos precisar do apoio de algum técnico. Mas se as pessoas quiserem concorrer, as eleições estão marcadas. Fala-se que a Isaías Calunga tem o apoio das organizações que lá existem, não é? Entre eles o MEIA,
porque estas organizações receberam mais de 5 casas, 4 casas, então tem uma dívida moral com Isaías Calunga. Confirma isso? Não, não é verdade. Nós apoiamos quem nós achar que devemos apoiar. Né? É que aqui agora também não apareceu organização, não apareceu pessoas que dizem que vão concorrer. Né? Nós somos uma organização séria. Quando o Calunga decidiu concorrer, nós apoiamos. E mantemos o nosso apoio a ele. Até agora mantemos o nosso apoio a ele. A não ser que apareça um outro candidato com outras propostas, com outras iniciativas que nós achamos ser mais interessantes do que deles. Mesmo nós, o MET, tínhamos interesses em concorrer. Mas a atual conjuntura do CNJ não nos permite concorrer. Era a nossa intenção também concorrer. Nós queríamos concorrer. Nós temos ideia de concorrer. Por que que não permite o MEIA concorrer, sobretudo o Francisco Teixeira, enquanto jovem e muito apoiado pela juventude angolana? Não, caro escrivão, aquilo há uma lei que diz que para você concorrer tem que ter apoio de 15 organizações juvenis. E nós, no estudo que fizemos, nós temos apenas 6 ou 7 organizações, normalmente da oposição. Boa parte das organizações estão lá, são ligadas ao MJ, ao MPLA. E dificilmente vão aceitar nos dar assinatura. Nós temos lá o PRS, temos a FENELA, temos o Penjango, não, temos o Penjango não, temos a Casa CE, temos a FNLA e temos o PDPA, são apenas 5,6. Tu precisa de 15 assinaturas. Essa é uma aventura, você avançar depois não vai ter assinatura. Se a gente conseguir 15 assinaturas, a gente bater porta, a gente pode meter também a nossa carta, também é nossa intenção. Mas também alguns membros que desvincularam-se do CNJ e alguns foram expulsos por Isaías Calunga, acusam Isaías Calunga de desviar casas, carros e outros meios da organização. Enquanto membro, já teve acesso a estas informações e qual é o seu parecer? Não, no último CRP, nós levantamos também essas questões ao presidente do CNJ, alegou que não, voltou a fazer acusação a outro grupo de que são eles que desviaram as casas das associações. Há aqui muitas questões que são assunto de polícia, está a ver? Nosso trabalho é levantar essas questões. Se calhar um dia, nós bem dispostos, vamos remeter isso ao SIC. E o SIC fazer uma investigação profunda, ou de INIAP. Nós não somos uma organização de investigação, nós somos um grupo de pressão. Não fazemos investigação, mas podemos, por uma questão questão de justiça, levar isso ao órgão de justiça para fazer investigação. E também, mesmo eles também, escrivão, se acham que eles têm prova de que houve desvio de carros, houve desvio de finanças, houve desvio de muita coisa que o CNJ de todos nós, eles podem, em vez de perdermos tempo, né, só fazer críticas no Facebook, e para o SIC, para o DNA, para abrir uma queixa, e os órgãos de justiça especializados em investigação, fazer um trabalho de investigação. Acho que é isso que deve acontecer. Nós também ouvimos, já indagamos em carta ao CNJ, a CNJ já respondeu, nos a dizer que não é verdade. Agora, cabe às pessoas que têm prova, nos apresentar essas provas. Nós queremos as provas aqui. Se nos darem as provas e nós achamos que tem matéria suficiente, nós meia, podemos nos encarregar e levar ao tribunal, levar aos órgãos de investigação. Mas não gostaríamos de ficar nas redes sociais só a falar e não partir para a prática, não partir para ações. Isso também nos faz perder muito tempo, né? Como é que olha para o processo de distribuição das casas que o CNJ recebeu? É a mais viável ou faltou um critério mais abrangente para os jovens que realmente trabalham? Não, o critério eu tive muito perto desse processo. O CNJ distribui aquilo por organizações. O CNJ não tinha como, né? Na altura, porque quando se reuniu houve várias sugestões. Há um grupo que defendia que tínhamos que chamar todos os jovens de Luanda na cidadela e fazer rifa. E há um grupo que decidiu que era melhor dar nas organizações, porque o CNJ pegou as residências, deu às organizações. As organizações é que distribuem para os seus membros. Agora, existem organizações que a JPLA criou durante esse tempo todo, que só tem um membro. Essas organizações com um membro recebeu 10 casas, a organização com um membro recebeu 20 casas, e ficaram com as casas deles ou foram comercializando. Esse é um problema exatamente do CNJ, é a forma como o MPLA capturou essas organizações, criou muitas associações, por isso é que eu disse até há pouco ao caro escrivão de que tenho vontade de concorrer, eu queria concorrer, mas não posso porque não vou ter 15 assinaturas. Por quê? Porque a JPLA meteu aí muitas organizações que não fazem atividade, só tem 1 ou 2 membros, estão legalizadas, têm direito a votos. Essas organizações é que definem tudo. Agora, na distribuição não acho que houve... pode haver um ou outro erro que eu acho
que existiu, mas que houve má distribuição, não houve porque ele deu a essas associações. Quais são os requisitos para uma organização fazer parte do CNJ? Esse é outro problema. Há muita burocracia. Sabe? Há muita burocracia. Se o escrivão não se revê nos ideais do MPLA, for um indivíduo crítico, dificilmente você vai conseguir ter acesso ao CNJ, entrar para ser membro com direito a voto. Quer dizer, há um grau que diz que o escrivão, enquanto associação, é membro do CNJ, mas é membro só para participar das atividades normais. Agora, para fazer parte da estrutura do CNJ, para ter direito a voto, participar nas eleições, aí tem um critério muito mais fechado, que tem muito a ver também com a política. Se você for uma organização muito crítica, não passa. Por isso que eu estou a te dizer, só as organizações políticas é que têm acesso direto, mas tens que ter quê? Tens que ter assento parlamentar para ter acesso direito. Agora, as associações normais como o MEIA, aí tem um Dizer que critério rígido. o CNJ é controlado pelo MPLA. Exatamente, é excessivamente padronizado desde É a uma sua célula do essência. MPLA CNJ. Desde a sua essência, desde que foi fundado, não é hoje com o presidente Calunga. Aqui já passaram vários presidentes, passou o presidente Tingão, passou o próprio Rui Falcão esteve lá, o Marco Barrica teve lá mais quem? Teve lá muito, o Paulo Pombolo também esteve lá. Todos esses indivíduos são ligados ao MPLA, até o Calunga, todos eles, nunca houve um outro dirigente do CNJ que não fosse ligado ao MPLA, aquilo é uma célula do MPLA. Mas é uma organização que a Nações Unidas mandou criar em todo o mundo. O CNJ existe em todos os países membros das Nações Unidas, existe essa plataforma CNJ, mas em Angola ele foi cafecada pelo poder político. E é uma luta nossa tentar abrirmos. Isso que eu estou dizendo, eu tinha vontade, mas não consigo, porque eles amarraram aquilo politicamente, tu não tens muitas hipóteses. Mesmo se você ver bem essa luta que existe agora dentro do CNJ, são pessoas todas ligadas ao MPLA. As organizações da oposição só estão a assistir. É uma luta, por isso é que nós não estamos entrando, é uma luta interna deles. Por causa Hoje, qual é a daquelas alas. relação que existe entre Isaías Calunga e o ministro da Juventude e Desporto, Rui Falcão? Olha, não sei qual é a relação que existe entre eles, né? Não sei. Profissionalmente. Profissionalmente, eu penso que esse documento que saiu ontem do Ministério vem beliscar de que maneira essas relações, porque penso eu que o Ministério teve muito mal, porque os técnicos do Ministério do Desporto transcreveram um documento da União Angola e fizeram parecer que o Ministério tem poder sobre o CNJ. Tiveram muito mal. E eu penso que o Ministério não deveria ficar nos corredores a dizer que falhamos, devia emitir um comunicado público. Primeiro, assumir publicamente que não tem poder sobre o CNJ. Em nenhuma parte do mundo o Estado tem poder sobre o CNJ. O CNJ são organizações completamente independentes do Estado, são organizações da sociedade civil. E por que Os que o tribunais MPLA é que têm tem poder sobre o CNJ? Em Angola, tu disse, estou em Angola, tu vais para o Brasil, tu vais para Portugal, tu vais para a África do Sul. Os CNJ fazem manifestações, fazem protestos, fazem greve de fome, lutam contra as políticas mais do governo. Mas aqui em Angola tu estás a ver jovem desempregado, estás a ver jovem sem escola, estás a ver jovem a morrer de fome. Né? Mas o Estado não consegue defender, o CNJ não consegue defender nem emitir opinião. Um caso concreto, esses dois grupos mesmo que estão lutando no CNJ, os dois grupos, qual desses grupos emitiu um comunicado acerca do membro deles que está preso, que é o Chiquinho, o presidente da Nata? Tem dois presidentes, a direção da Nata está presa. Não vou falar do Osvaldo Caolho, não, Nira, que nunca se reviram do CNJ. São jovens que nunca se reveram do CNJ, mas a Nata, o Chiquinho e o seu Catiba são membros do CNJ com direito a voto. Você viu algum comunicado do CNJ quanto a isso? Por que Você viu Isaías o comunicado Calunga também se mantém no silêncio quanto a isso? Não é aquilo que eu te disse. Mesmo esses jovens que estão com o Calunga, são todos do MPLA. Se sair o Calunga entrar aqueles, o componente deles vai ser o mesmo. Vão defender o partido do Estado. Morreu muito jovem nesses confrontos de 3 dias na paralisação. Eles não emitiram nenhum comunicado. Tá vendo? Mesmo se esse outro grupo também vai ser a mesma postura, porque só todos eles são do mesmo partido. Então não vale a pena termos ilusões. É triste, dói ver o Chiquinho, que é membro da plataforma, né? O Catim é membro, a Nata é membro da plataforma com direito a voto e muitas vezes apoiou o CNJ com meios. Está preso, o CNJ não consegue emitir nenhum comunicado, nem a condenar a morte dos jovens que morreram durante os confrontos. Mas isso não vai mudar com esse grupo que hoje vai reivindicando dentro do CNJ, porque eles todos são do mesmo partido. Se calhar se entrasse o MEI, entrasse uma outra associação que não fosse ligada a partido do Estado, as coisas mudassem. Não é isso. É isso, nossa visão é isso.